Olá, irmãos, tudo bom? Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto, de estudo, de doutrina, estudo da palavra de Deus. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. Nós iremos ler o Salmo 81, do 1 ao 3. Exortação ao culto e à obediência. Cantem glória com alegria a Deus, o Deus de Israel, pois Ele é a nossa força. Comece um louvor com acompanhamento de pandeiros, harpas e liras. Toque a trombeta no dia da lua nova, participem do dia da lua cheia, dia da nossa festa. Amém? Nesse momento nós iremos louvar bem alto em todos os nossos lares, com alegria ao nosso Deus, o hino 037. Esse hino é maravilhoso, né, irmãos? E ele diz na primeira estrofe: buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria, os anjos sim em harmonia. Ó que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Amém? Que Deus possa ter misericórdia em nossas vidas, abençoar nossas famílias, pelo preço que foi pago na cruz, que nós possamos dar valor, a esse Jesus, a esse Cristo, a esse Deus tão maravilhoso. Amém? Bom, queridos irmãos, nós iremos agora fazer uma leitura. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios 4, do 1 ao 16. Acompanhe a leitura. Eu lhes suplico, como prisioneiro que serve o Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essas. Sejam humildes e amáveis. Sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz, que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito e uma só esperança para a qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um, qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Por isso foi dito, quando Ele subiu triunfalmente ao céu, levou consigo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. Notem que diz que Ele subiu ao céu. Isso significa que, primeiramente, Ele desceu das alturas do céu até as regiões mais inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas. E Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. E Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para Ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo,
falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é a cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Amém? Bom, queridos irmãos, vamos continuar aqui em Efésios ainda 4, 17 ao 23. Abram suas Bíblias nesse livro de Efésios 4, 17 a 23. O título é Como devem agir os crentes. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupe mais com o que está certo ou errado, e se entregaram às práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira dos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantes e renovados. Vamos até aqui. Amém? Então que Deus possa estar falando nos nossos corações, né? Que nós possamos ter maturidade espiritual, né? E que hoje, através do estudo da palavra de Deus, através do nosso pastor, nós possamos crescer em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Deus possa abençoar a todos, né? Fazer uma oração entregando a palavra ao pastor. Pai querido, Pai bendito, te damos graças nessa noite. Entregamos, meu Pai, nosso espírito, meu Pai, o entendimento do nosso espírito, do nosso ser, meu Pai, a Ti, Pai, para que a palavra de Deus possa falar em nossos corações, Senhor Deus. Use o Teu servo pastor, como o Senhor tem usado, Senhor Deus, para falar no mais íntimo do nosso ser, Pai. Obrigado por tudo, Deus. Seja com Teu servo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que conosco cultua a Deus através deste culto de estudo bíblico, desta última quarta-feira deste mês, programado para compartilhar com a igreja estes momentos que vamos estar diante de Deus junto dos irmãos. E o nosso desejo é que este estudo possa nos ajudar a entendermos melhor os planos de Deus, os propósitos de Deus para nossas vidas e também para ensinarmos, ministrarmos as pessoas que tivermos a oportunidade de assim fazer para louvor e glória do Senhor Deus. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade desta última quarta-feira deste mês. Deus está nos abençoando, está nos dando este privilégio de dedicarmos esses momentos para estarmos juntos para louvor e glória do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus e também pedindo ao Senhor a continuidade da sua misericórdia, das suas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos os nossos irmãos, as famílias que servem na igreja conosco, servem no reino de Deus, que o Senhor Deus possa estar abençoando poderosamente, ricamente, nesse estudo bíblico desta noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por estes momentos, ó Pai, em que diante do Senhor
estaremos, ó Deus, cultuando o Senhor, adorando o Senhor, através desse estudo bíblico desta noite. Ó Deus, em que o Senhor possa, através do Espírito Santo, entrar, Pai querido, nos nossos corações com o entendimento, com a sabedoria, com a compreensão divina, para que entendamos, ó Deus, compreendemos, ó Pai, com clareza aquilo que a Tua palavra há de nos falar nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, cada vida, Pai querido, que nesse instante, ó Deus, alguns estão assistindo o culto, outros estão trabalhando, outros estão viajando, mas que o Senhor esteja abençoando cada um dos Teus filhos, ó Deus. E também abençoando, como sempre pedimos, as nossas crianças, ó Pai, em que estão vivendo conosco esse tempo difícil, ó Deus, desta pandemia, ó Pai, em que assola o nosso Brasil, por que não dizer o mundo. Mas nós queremos, ó Deus, continuar te pedindo, Senhor, que o Senhor fortaleça, Pai querido, as nossas vidas, o nosso físico, ó Deus, e cubra com a Tua graça cada um de nós, para que, ó Deus, não sejamos alcançados, ó Pai querido, por este vírus, ó Deus, em que tão mal tem feito a sociedade. Mas, Pai querido, que sejamos cobertos com o poder da Tua graça, ó Pai, e que se, ó Deus, formos alcançados, que o Senhor possa nos dar força, nos dar vigor, nos dar livramento para a glória do Senhor Jesus. Guarda a Tua igreja, como tem já guardado, nós somos gratos, para que possamos, ó Deus, continuarmos conclamando a vitória que o Senhor tem concedido a cada um de nós, aos Teus filhos, ó Deus, nesse tempo que estamos vivendo. Fique conosco nesse estudo desta noite, Pai amado. Ajuda-nos, ó Deus, a ministrar segundo a Tua vontade e perdoa os nossos pecados. Nós oramos agradecidos no nome doce e santo do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pois bem, nós separamos para compartilhar com os irmãos nesta noite um estudo que, por certo, pode nos ajudar muito a entendermos melhor a manifestação de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a humanidade. Existe uma palavra em que muitos criticam nós e outros segmentos evangélico, porque nós aceitamos a ideia da Trindade. E nós compreendemos em que, por Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem pessoas distintas, com atos distintos, nós então cremos no poder, cremos na atuação da Trindade. Tá? Então, o estudo desta noite, nós vamos falar com respeito aos atos de Deus, em primeiro lugar, depois os atos de Jesus e depois os atos do Espírito Santo, compreendendo assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas que formam a Trindade eterna. Quando nós falamos em Trindade, logo os irmãos vão compreender, nós estamos falando nas três pessoas, tá? As três pessoas, como já mencionei, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Mas eu prefiro, em alguns momentos, entender de forma unidade na Trindade, tá? Unidade na Trindade, que seria a essência única, indivisível
tá? Das três pessoas. Essência única, Pai, Filho, Espírito Santo, é indivisível. Tá? Por quê? Porque eles têm os mesmos atributos. Os atributos de Deus pessoais são os atributos de Jesus e atributos do Espírito Santo. Então, eles são iguais. E alguns chamam unidade na trindade ou trindade na unidade. Não há divisão. Mas na trindade, como nós compreendemos e assim ensinamos, pensamos em Deus Pai em primeiro lugar. Tá? Aquele que é o Criador, sustentador e dirigente de todas as coisas, como nós ensinamos e cremos que é assim. Tá? E nós tomamos como ponto principal para início do nosso estudo, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, que a palavra de Deus ali nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isto? E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos aqui, a primeira expressão de um Deus criador, ato criativo de Deus. Deus criando céus e criando terras. Não é isso? A terra. E todas as coisas que foram criadas ali em Gênesis capítulo 1, Deus que é o Criador. Tá? Mas nós vamos ver também, paralelamente, que o mesmo texto vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós temos Deus criando e temos o Espírito de Deus, que nós entendemos que é o Espírito Santo, aquele em que Deus enviou, aquele em que esteve junto com Deus em toda a criação, toda a realização de Deus. Nós temos esta unidade, que nós chamamos de triunidade, em unidade, que é o Filho e o Espírito Santo e o Pai. João diz isso lá em Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então nós entendemos que esta unidade na Trindade, ela é nítida em toda a Bíblia. Toda a extensão da palavra de Deus, esta unidade na Trindade está presente. E assim nós veremos esta maravilha de Deus através do estudo desta noite. Por que nós falamos que existe esta unidade na Trindade? Porque Deus é eterno, Jesus é eterno, e o Espírito Santo é eterno também. Não há um maior que o outro. Eles são iguais em poder, em glória, em autoridade, eles são iguais. Mas voltamos então a pensar com respeito a esses atos de Deus, o Pai, no Antigo Testamento, que é bem nítido essa manifestação. Quando o povo de Deus sai do Egito, e nós acompanhando a trajetória do povo de Deus, nós vamos verificar em que a presença de Deus, o Pai, Criador, sustentador, dirigindo todas as coisas, ela é nítida em toda a trajetória de Moisés e também de Josué. Deus presente
lá em Êxodo capítulo 33, versículo 15, após alguns encontros de Deus com Moisés, Moisés vai dizer para Deus: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Então a presença de Deus era importantíssima para que eles pudessem continuar a trajetória da caminhada para a terra prometida. Deus, em alguns momentos, Deus criou nuvens para que pudesse proteger o povo no deserto. Deus criou colunas de fogo para que pudesse aquecer o povo no deserto. Deus criador, céus e terra, o Deus que cria, o Deus que sustenta, o Deus que governa todo mundo. E o salmista, ele é bem enfático com respeito a este Deus criador. O salmista, no Salmo 24, ele declara, que Deus é criador dos céus e da terra. Lá no Salmo 19, ele vai declarar que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criou o firmamento e o salmista diz que um dia revela um outro dia e uma noite dá manifestação de uma outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem a sua voz em toda a extensão da terra. A voz de Deus através da manifestação do seu poder, a manifestação da natureza, se percebe a voz de Deus. Então, irmãos amados, nós estamos falando dos atos de Deus, Deus Criador, que nós assim cremos, nós assim ensinamos, tá? Independente de crermos na segunda pessoa, tá? Mas nós temos o nosso Deus como Deus Supremo, Criador de todas as coisas, que governa todas as coisas e continuará governando até que consuma todas as coisas. Até o final da história da humanidade, Deus terá o governo, Deus terá a direção, Deus terá a sua mão soberana sustentando a humanidade. Provérbio capítulo 15, versículo 3, vai dizer que os olhos de Deus estão sobre toda a humanidade, sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então Deus, ele tem a sua visão, os seus olhos sobre todos. A Bíblia diz que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que o nosso Deus tome conhecimento. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tome conhecimento. Porque Deus governa, Deus cuida de todas as coisas. Tá? Isso é a primeira pessoa da Trindade, o nosso Deus. Deus soberano, Deus criador, Deus sustentador. Esgota em nós não temos capacidade para trazer todos os atos de Deus como o primeiro na escala lá da Trindade, mas nós trouxemos algumas palavras dentro da Bíblia, em que revela esses atos de Deus como Criador de todas as coisas, como primeira pessoa da Trindade. Depois nós temos Jesus, que entendemos como uma segunda pessoa da Trindade, com os atos específicos que foi decidido na economia divina, ali na eternidade, quando se convencionou através da orientação ali nos céus,
em que Jesus seria o Redentor, seria aquele em que traria a redenção para a humanidade. Tá? Quer dizer isso? Jesus ia remir o homem dos seus pecados, ia libertar o homem do pecado, para que ele pudesse então manifestar a glória de Deus através da sua vida, através do seu entendimento. Jesus faria isto. E Jesus veio com essa missão de redenção da humanidade. Tá? É Jesus que veio com essa missão, tá? Para resgatar o homem, salvar do poder das trevas, nos livrar da escravidão do pecado que éramos escravos, estávamos escravizados pelo pecado, e nos livrar do inferno, nos livrar da condenação eterna. Jesus veio para fazer isto. Jesus, como Filho gerado de Deus, na eternidade, pelo conselho eterno do Pai, tá? Veio com essa missão para a glória de Deus. Então, o Evangelho de João vai dizer, como já mencionamos, que o Verbo se fez carne, que era a palavra autorizada de Deus, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, Jesus, ele foi gerado por Deus, tá? Ele foi gerado por Deus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus já existia desde a eternidade. Ele foi gerado por Deus, como a própria palavra nos diz, através do Espírito de Deus, para que nós pudéssemos, então, termos a bênção dos nossos pecados perdoados por Jesus. Tá? E temos lá, no livro de Tito, vai nos dizer que a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então Jesus veio para redimir o homem, da salvação aos homens. Não é isso? Tá? E isso estava já no programa de Deus. Estava já determinado em que Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, ele teria esses atos para realizar durante a sua existência. Isaías vai trazer a nossa memória, lá no capítulo 53, vai dizer que Jesus seria ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados não de enfermidade física, como alguns colocam. Curados não de enfermidade física, mas sarados pelo sangue derramado no Calvário dos nossos pecados. Tá, irmãos? Então Jesus, os atos de Jesus, estava determinado através dos tempos em que ele sofreria, ele seria perseguido, ele seria julgado, ele seria condenado e ele então pagaria o preço pelos nossos pecados. Então, Jesus, como segunda pessoa da Trindade, ele veio com a missão, como já disse, de redenção. Ninguém veio dos céus com essa missão a não ser Jesus. Ele nasceu para redimir o povo dos seus pecados. E a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus veio para nos redimir, nos libertar. A segunda pessoa da Trindade, segundo nós interpretamos e ensinamos. Mas eu quero finalizar dizendo que essa triunidade, essa unidade na Trindade, ela sempre existiu e sempre vai existir, porque
Deus, o Pai, e o Filho, segundo o próprio Jesus, é um. Se eles são um, então esta unidade na Trindade sempre vai existir. Nós seguiremos com esse estudo na próxima quarta-feira, quando trataremos da terceira pessoa da Trindade e fecharemos a questão da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, que veio com a missão de redenção da humanidade perdida pelo pecado dos nossos pais, que nos atingiram também a todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê entendimento, compreensão, para entendermos melhor a sua palavra e a sua vontade. Amém.